Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Silvestre e eu quero falar com vocês com um tema que hoje, no momento, é de muita discussão, que é a empregabilidade. Que as pessoas hoje, como que elas estão sofrendo com a empregabilidade? E eu quero passar para vocês qual é o meu ponto de vista, o que eu entendo como empregabilidade hoje no mercado, como que eu percebo que os candidatos, as pessoas que estão interessadas numa vaga de emprego, devem se comportar. E algumas das habilidades que você precisa ter para se garantir no emprego e ter uma empregabilidade quando você for fazer uma entrevista, garantir essa empregabilidade no mercado concorrido, nas empresas que hoje, mesmo com essas vagas em aberta, eles têm até hoje uma procura muito grande, uma necessidade de estar contratando, e mesmo assim eles estão selecionando mais a rigor, eles estão com a necessidade mais de pessoas que façam, que dá resultado. Hoje as pessoas, elas são medidas por resultados. Então eu quero passar para vocês um pouco dessas habilidades que eu fiz no decorrer da minha vida. Hoje eu tenho experiência em vendas, em 21 anos de experiência em vendas, e eu passei em 4 empresas até hoje. Como que eu tenho uma experiência boa em vendas no mercado de trabalho e ter mantido só em 4 empregos. E eu tive um período só no começo da minha jornada de profissional que eu fiquei desempregado. Mas foi um período pequeno, mas foi um período doloroso. Foi um período onde que eu não percebia quais eram as habilidades. E eu percebo que não tem muita diferença das habilidades de hoje e a de 2 décadas atrás. Eu percebo que elas são as mesmas. Eu ando analisando vários currículos, analisando o mercado, analisando como que as pessoas estão fazendo, analisando a demanda, a necessidade de estar contratando pessoas melhores. E eu percebo que não tem muita diferença não. Eu percebo que os problemas que tem para contratar, os problemas que tem para ter um emprego, eu acredito que hoje é a mesma coisa de 2 décadas atrás. Então eu quero passar para vocês um modo bem simples, como que eu faço, como que eu fiz para ter 4 empregos até hoje e com 20 anos de profissão, ok? Uma das coisas que eu mais preocupava na minha vida no começo era uma entrevista de emprego. Eu não tinha currículo, eu comecei no mercado com 16, 17 anos, eu não tinha currículo. E as pessoas falavam, manda o seu currículo para mim, mas eu mando como? O que eu vou mandar? Eu percebia que eu não tinha atrativo para que as pessoas me contratassem. E eu falei, gente, eu tinha que ter uma solução, porque eu não tinha currículo. Eu não dava para montar um currículo ou falsificar um currículo, eu não tinha nada, e eu percebia isso. Só que desde pequeno sempre eu percebi que eu tinha que ter uma solução para cada problema. E nesse momento a solução era que o mais importante do que eu não ter currículo era a entrevista de emprego. Eu tinha uma consciência que o meu comportamental, a minha entrevista com essa pessoa que queria me contratar, eu percebia que o que mais fazia ela me contratar era o comportamental. Eu tinha que me comportar como uma pessoa interessada a dar resultado, interessada a ter qualidade no trabalho, interessada a querer estar nessa empresa. E foi isso que foi a chave que fez com que eu passei em poucas entrevistas e as pessoas queriam me contratar. Então, o primeiro passo que eu digo para vocês é o seguinte: eu acredito particularmente que o seu comportamental é muito mais importante do que o papel, do que o seu currículo.
E hoje, com a experiência de estar contratando, eu hoje uso também para contratar a mesma técnica. Eu contrato a pessoa pelo que ela é, pelo seu comportamento. A pessoa muitas das vezes pode estar com um currículo bom e não está preparado ou com foco em ter resultado ou aprender. Já contratei pessoas que com currículo mesmo nem sabia fazer currículo, e essa pessoa se tornou um excelente vendedor, uma excelente secretária. E já contratei pessoas com currículo farto, currículo invejável, e essa pessoa não sair bem nessa empresa, não sair bem na minha equipe. Então, até hoje, para contratar, eu sigo essa primeira habilidade, comportamental. Como que é essa pessoa, como que ela se comporta no momento de tristeza, no momento de alegria, como que ela é a euforia dela nos momentos de felicidade e como que ela se comporta. Então essa é a primeira técnica. A segunda técnica que eu me vendia e para ser contratado, me vendi e também uso as mesmas técnicas para contratar, são as pessoas que têm sonho. São pessoas que ela acredita no sonho. São pessoas que percebem e têm a clareza que a sua profissão, o seu trabalho, a sua carteira assinada, ela é as portas para que seus sonhos sejam realizados. Então, quando as pessoas têm muito claro que para realizar seu sonho eu preciso estar empregado, estou falando os sonhos de consumo, o sonho de sustentar sua família, educar seus filhos, o sonho de ter seu carro, sua casa, o sonho de ter a matéria. Todos esses sonhos de ter matéria, ela tem que ser comprada, ela não é doada, você não recebe isso assim, a não ser quem recebe herança, mas não é um caso. Mas eu sempre vendi como uma habilidade comportamental um sonhador. Eu sempre fiz as pessoas perceber que eu tinha um sonho e precisava daquele emprego para realizar meu sonho. E a empresa também tinha um sonho, como uma missão, uma visão e valores. E eu poderia contribuir para que os sonhos da empresa também se realizassem junto com o meu. Então, é a segunda habilidade. Sonho. Vender o seu sonho para as pessoas que estão te contratando. E quando você também estiver contratando, que você está do outro lado, é muito importante você perceber que a pessoa tem um sonho. Se ela não se vende, se ela não está se vendendo um sonho, é muito importante você tirar isso do candidato, compartilhar com ela se ela tem um sonho, qual é o sonho dela, e entrosar isso com os sonhos da empresa. Interagir os sonhos, objetivo. Nós, seres humanos, a nossa maior habilidade de inspiração é sonho, são objetivos. Então essa é a minha segunda habilidade. A terceira habilidade que me fez garantir a minha empregabilidade e ter sucesso na hora de contratar e formar a equipe era sempre estudar previamente o entrevistador. Aí você fala, mas como que eu vou estudar meu entrevistador? Como eu sou de uma cidade pequena, de 80 mil habitantes, 90% das vezes quando eu fui entrevistado para um emprego, eu conhecia a pessoa. Mas como que eu conhecia a pessoa? Ela era gerente de uma loja tal, eu sabia o nome dela. Se eu não sabia o nome dela, eu procurava saber quem é a pessoa que faz a entrevista, quem é o responsável pela contratação. Esse preparo. Cidade grande assim é muito complicado. Você ter que passar pelo um headhunter é mais complicado. Mas para quem mora no interior, ou para quem tem mais facilidade ou uma possibilidade de conhecer o entrevistador, é muito importante você saber quem vai entrevistar você. Quais são as habilidades dessas pessoas. Aí você fala assim, mas como habilidade? Toda vez lá, quando eu tinha 18 anos, que uma pessoa ia me contratar, ia fazer entrevista comigo,
eu analisava o perfil dela, como que ela é, como que ela se vende, como que ela é, qual é o comportamento. Primeiro, para me entender. Segundo, para que eu possa me moldar a ela. Para que eu possa, quanto mais eu me moldar a pessoa que está me entrevistando, mais ela vai familiarizar comigo, mais ela vai ter empatia por mim. Então essa é uma técnica importante. E não tente conduzir a entrevista. Tipo assim, você também não pode fazer essa leitura que a pessoa que está te contratando e você conduzir a entrevista, não. Você tem que ser conduzido, não conduzir a entrevista. Mas também está analisando a pessoa que está te contratando. E quando eu vou contratar, eu também, essa entrevista que eu uso é muito importante. É muito importante você estar analisando a pessoa além do papel, além do currículo. Eu acho muito vago você, na entrevista, eu já vi muito também, você fazer uma entrevista e através do currículo, você já perguntar o que está no currículo. O que está no currículo já está óbvio, já está lá, já tem um currículo. Você tem que só analisar depois, não precisa da entrevista. O ápice da entrevista é sobre a emoção, como que ela se trata nesses momentos de tristeza, raiva, alegria, como que ela é com a família, se ela é casada, solteira, tem filho. Você tendo essas perguntas sobre o candidato, você começa a moldar o perfil sobre o que você quer. Porque você, quando vai contratar, você já tem um perfil para que você queira esse candidato. Então você tem que entender se esse cara molda ao seu perfil. E vice-versa. Vou contratar essa pessoa, eu tenho que entrevistar ela, a criar, a entender esses princípios que ela tem para que eu possa moldar no meu perfil. Então é vice-versa. Eu estou usando a empregabilidade tanto para quem aqui se entendeu, estou falando para quem está contratando e para quem vai ser contratado. Entendeu? Eu vou tentar seguir essas duas linhas para ser mais produtivo esse meu áudio, ok? E o segundo passo que eu usei, que deu muito gente, esses passos que eu estou passando para vocês não é teórico não, ele é prático. Esse outro passo pesquise sobre a empresa que você quer trabalhar. Todas as 4 empresas que eu trabalhei, eu pesquisei sobre elas. Eu vi as pessoas que trabalhavam lá, eu ouvi as pessoas que trabalhavam lá, qual era a história, quem era o dono, como que faturava, se elas batiam todas as metas, se era uma empresa de sucesso, se era uma empresa motivada, se era uma empresa que queria buscar sucesso, ou uma empresa que só queria manter no mercado, ou era uma pessoa que queria crescer no mercado. Talvez até era um pouco prepotente da minha parte, mas eu escolhi as empresas que eu queria trabalhar. Não foram elas que me escolheram, eu escolhi e eu pesquisei. Como eu trabalhei no ramo o primeiro emprego meu foi no ramo de loja de esporte. Eu quis estar naquela loja de roupa de esporte quando eu tinha 17 anos. Eu queria estar nessa loja, eu pesquisei essa loja. A segunda empresa que eu trabalhei foi uma concessionária Ford. Eu pesquisei essa empresa. Eu quis trabalhar nessa empresa. Eu me sentia naquela empresa. Quando eu passava na porta da concessionária, que eu via os vendedores no salão, eu me via no lugar dos vendedores. Eu me via na mesa atendendo os clientes. Eu me via com uniforme, eu me via nos carros de test drive. Eu me via recebendo os salários. Então, é muito importante esse processo mental de já se enxergar na empresa, pesquisar a empresa, estudar a empresa. E hoje é muito fácil de você estudar uma empresa. Se você entrar numa pesquisa na internet, se a empresa for grande, é bem provável de você achar lá a missão, visão e valores dessa empresa. Você imagina você numa entrevista de emprego, você já está falando da missão, visão e valores dessa empresa. E corre o risco do entrevistador não conhecer a missão, visão e valores da empresa. Eu já passei por isso. Então essa dica é matadora. E eu também já me vi entrevistando um candidato e ele conhecendo a empresa. Já ouvi falar da empresa, a empresa é um sucesso. E vendedores, candidato, falar para mim, eu sei que a tua equipe é um sucesso, eu sei que vocês vendem muito, eu quero participar, eu quero ser parte da equipe.
Então, quando essas pessoas falaram isso para mim, eu me sentia um desejo de contratar essa pessoa. E quando eu falei isso para as pessoas que estavam fazendo a entrevista de emprego, que era o meu entrevistador, ele queria, eu sentia que ele queria me contratar. Eu lembro de um cara falar para mim assim, que se eu fosse todo aquele desejo que eu queria, se eu fosse, que já estava no meu currículo, que depois eu já comecei a ter currículo, se eu fosse tudo aquilo, eu estava contratado. Eu lembro de falar para ele que eu era 110% do meu currículo. Entendeu? Então essa dica é muito importante. Pesquisa a empresa, pesquisa a pessoa que você vai entrevistar, ok? Uma coisa muito importante, pontualidade. Seja pontual. Seja pontual. Se a entrevista está marcada às 13, chega 10 minutos antes. Esteja lá pronto 10 minutos antes. Cuide da sua apresentação. Uma das coisas mais importantes da apresentação, não vai entrar nem no mérito de higiene, de nada não. Se eu vou para uma entrevista de uma concessionária, eu sei a vestimenta que usa numa concessionária, eu tenho que ir com as vestimentas parecidas de um vendedor e um gerente de concessionária. Se eu for de chinelo, de bermuda e tudo mais, já viu, o corpo fala. Inconscientemente, essa pessoa já está me contratando, ela já está comprando o meu perfil. Então, essa técnica também é muito forte. Seja pontual e cuide da sua apresentação pessoal. Vá com o estilo daquela empresa. Já vai com o perfil daquela empresa. Se você, ao contrário, se você for uma empresa de esportes, que só vende artigo esportivo, é interessante você ir com um investimento esportivo. A pessoa vai perceber que você tem uma identidade, ok? Saiba falar mais de si. Saiba vender você. Mas não é vender você se promovendo, não. É você reconhecer os seus próprios valores, é você reconhecer e passar os resultados que você já obteve durante as empresas que você já passou. Se você não teve nenhuma experiência profissional, se você não teve nada para contar sobre você, de seu passado profissional, você vai falar sobre os seus desejos, você vai falar sobre o seu sonho, o que você sonha nessa empresa, o que você quer para estar nessa empresa, como que você quer realizar os seus sonhos, os seus desejos nessa empresa. Então você não precisa ter realizado algo. O importante é falar os seus desejos, o que você espera dessa empresa. Então saiba falar de si, saiba falar dos seus valores, saiba falar da sua família, dos seus momentos de lazer, do seu hobby, saiba falar de tudo. Aprenda a entender que é muito importante o entrevistador perceber você na íntegra, sem montagens, sem exageros, ok? E para quem está contratando também, importantíssimo, saiba analisar o candidato, saiba perceber os valores desse candidato, saiba entender esse candidato atrás da sua timidez, saiba perceber esse candidato atrás do seu nervosismo. Perceba ele, não julgue o candidato pela ansiedade demais, pelo nervosismo ou pela timidez ou algo que ele não saiba se vender. Eu já contratei pessoas que ela foi falha demais, se eu for analisar sobre as técnicas que ela deveria de ter para ser contratada. Ela não teve nenhum princípio que eu poderia ter contratado ela se eu estivesse analisando só as técnicas de contratação. Mas eu enxerguei nesse candidato uma capacidade, uma performance muito grande profissional. Entendeu? Então, talvez a pessoa está muito preparada ali, e muitas das vezes ela não é aquilo, e muitas das vezes a pessoa, entre aspas, mal preparado, ela é uma pessoa muito competente. Aí você fala assim, mas então não tem o certo ou errado. Não tem o certo ou errado. O que tem aí é feeling humano.
É você perceber o ser humano, é enxergar o ser humano. Tanto o contratador, a pessoa que está contratando e a pessoa que está interessado na vaga, ok? Próximo passo, muito importante, pontos fortes e pontos a ser desenvolvido. Muito importante o candidato analisar antes da entrevista quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, quais são os pontos que você precisa de desenvolvimento. Não é ponto fraco, é ponto a ser desenvolvido, é pontos a ser percebidos. Então é muito importante você for analisar esses pontos antes de ir para a entrevista. Primeiro, porque muitas das vezes as pessoas usam como técnica falar assim, qual é o seu defeito? Quais os seus pontos fortes? Qual é o seu ponto fraco? Eu acho muito fraco isso, mas eles vão acabar perguntando. Então tenha conhecimento dos seus pontos fortes e tenha conhecimento dos seus pontos a ser desenvolvido. E a pessoa também que está contratando seja mais coerente com os pontos fortes e mais coerente com os pontos de melhoria. E lembrando, ninguém tem ponto fraco. Ninguém tem ponto fraco. As pessoas têm ponto a ser reconhecido como pontos de melhoria. Eu acho que quando você trata um candidato há pontos que ele precisa melhorar, eu acho que você já está ganhando essa pessoa, você já está aproximando essa pessoa como um amigo, como um gerente, como um gerente humano, um líder, ok? Então, esse ponto é muito importante. Outro ponto. Por que você deve ser escolhido? Você já parou para responder essa pergunta antes de você ir na entrevista de emprego? Você já se fez essa pergunta? Por que você deve ser escolhido? Porque se você está indo para uma entrevista de emprego, você vai passar por uma seleção. E se você for com essa resposta na mão, por que você deve ser escolhido? Você, na hora da entrevista, se essa pergunta não for feita para você, você pode dizer para a pessoa que está te fazendo a entrevista, eu mereço ser escolhido por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você já imaginou o impacto que você vai causar na pessoa que está te entrevistando? Porque ela não te fez essa pergunta. Ela não perguntou por que você deve ser escolhido. Só que você já falou para ela, você já afirmou para ela, eu preciso ser e mereço ser escolhido por isso, por isso, por isso, por isso. E isso é muito importante. Muito, muito importante. E você que estiver fazendo a entrevista, é muito importante você entender por que essa pessoa merece ser. Quais são os valores fundamentais que essa pessoa tem e merece estar nessa vaga. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu levanto a bandeira, é contratar as pessoas pelos seus valores, não por suas técnicas. Técnicas a gente cria, desenvolve, performance, técnicas você aprende, valores não. Valores é uma essência que vem com cada indivíduo. Então contrate pessoas com valores. E você, candidato, vá numa entrevista, mesmo se a pessoa não analisar, não perceber, não dê valor aos seus valores, sim só às suas técnicas, não perde a esperança. Vende valores, ok? Próximo passo. Use casos e exemplos reais. Entendeu? Use casos e exemplos reais no sentido de empresa que você já vivenciou. Eu já até falei um pouco disso antes, que é semelhante aqui. Se você não tem experiência nenhuma, crie aquilo que você quer como experiência. Crie como desejo. Eu sonho em bater isso, vai bater minhas metas, eu sonho em profissionalizar, fazer curso, eu sonho, mas seja genuíno, seja verdadeiro. Então use casos e exemplos reais, tanto de vontade de realizar isso, ou realmente que você passou por alguns exemplos reais, positivos e tudo mais, entendeu? Dê gatilhos mentais para essa pessoa. Conta para ela alguns sucessos que você já teve na vida, para que ela deseje que você realize esse sucesso na empresa dela. Então isso é uma coisa muito importante.
Próximo passo, seja claro, objetivo e verdadeiro. Independente de todo o conteúdo que você tenha que passar para um candidato, ou independente de todo o conteúdo que você queira tirar do candidato, que você queira passar para o entrevistador. Seja claro. Entrevistador, seja claro com o candidato. Seja claro nas perguntas. Seja verdadeiro sobre o objetivo que você está querendo contratar. E você, entrevistado, seja claro sobre o objetivo real que você deseja estar com essa vaga de emprego. Nunca, eu acredito que não pode ser necessariamente só o dinheiro. Embora todos nós necessitamos muito, 80% do dinheiro. Mas se você empregar a necessidade e desejo de vencer, a capacidade e desejo de ser um grande profissional, você não precisa de correr atrás do dinheiro, porque ele vai correr atrás de você. Ok? Próximo passo, escolha bem suas referências pessoais. Não dá uma referência pessoal do cara só porque ele joga bola com você. Se ele não tiver uma habilidade de passar a sua referência, ele vai atrapalhar você. Então é melhor não ter referências pessoais, ok? E é muito importante você dar referência pessoal para a empresa que você quer ser contratado. Pessoa serena, calma, objetiva. Pessoas que sabem se vender, porque assim ela vai saber vender você. Ok? E também a pessoa que for ligar para as pessoas, para essas referências, também tem um pouco de discernimento, porque não pode, eu não posso validar ou desvalidar um candidato só pelas referências que ela me deu, porque isso pode atrapalhar muito, ok? Próximo passo, seja aberto à negociação. O que é negociação? Das tarefas, porque para que ele está te contratando, talvez não é o que você queira ser contratado. Vou te dar um exemplo. Uma das empresas que eu trabalhei, uma vaga era aberta para ser motoboy. E eu não queria uma vaga de motoboy, eu queria uma vaga diferente, eu queria ser, exemplo, nessa empresa, estoquista, empacotador, alguma coisa, mas eu não queria ser motoboy, certo? Só que eu percebi que a única oportunidade que eu tinha de entrar nessa empresa era através de ser motoboy. E eu aceitei a vaga de motoboy. 3 meses depois eu já estava com uma possibilidade de promoção. Eu já estava no estoque. Por quê? Porque eu entrei pelas portas que era a possibilidade que tinha. Só que depois eu me vendi na empresa. Eu conheci a empresa, eu vi quais eram as possibilidades que tinha para mim dentro dessa empresa. Menos de um ano ou um ano, gente, eu era gerente geral dessa empresa. Eu me tornei gerente geral dessa empresa, onde eu entrei como motoboy. E a não ser a primeira empresa que eu trabalhei, que eu era muito novo, que eu virei o braço direito do dono, mas não virei gerente, mas era um braço direito, um faz tudo, um amigo, que eu sou amigo até hoje. Todas as empresas que eu trabalhei, eu me tornei gerente. Todas as empresas que eu trabalhei, que foram 3 que eu virei gerente e uma que eu virei o braço direito, sou amigo do cara até hoje. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu fui promovido. Quando? Menos de um ano. 3 meses, 4 meses, 6 meses. O primeiro mês, segundo mês, eu já tinha, as pessoas já percebiam a minha habilidade. E eu sabia aproveitar as oportunidades que estavam aparecendo, que ia aparecer. Então, eu sempre cresci nessas empresas, ok? Hoje eu não trabalho em uma dessas empresas, que hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho uma revenda de carro e tudo que eu sei, tudo que eu construo nessa empresa hoje é através da experiência que eu tive nessa empresa. Então eu valorizo muito esse lado de fazer uma entrevista, essa abordagem. Eu valorizo muito o ser humano, porque foi através de me autoavaliar que eu fui promovido, que eu soube me comportar, que eu soube me colocar na situação certa. Ok? E vamos aqui para o último. Por que você e não o outro?
é uma pergunta parecida com a que eu falei anteriormente, mas existe uma disputa mesmo quando você entra no mercado de trabalho. E se você nega essa disputa, mas não é assim, que é só oportunidade. Não, existe uma disputa. E quando você entende e encara essa disputa, você fica competitivo. E ficar competitivo é reconhecer os seus valores. Ficar competitivo é saber que você precisa vencer o mercado. E quando você entra no mercado, gente, você é competitivo 24 horas. Não é competitivo de sofrer, de morrer, de ficar sofrendo, correndo atrás de meta. Não. É competitivo de procurar ser o melhor. O melhor do que os outros? Não. O melhor que você. O melhor que você ontem, o melhor que você hoje. Eu acho que esse é a grande sacada do profissional hoje. É ele competir com ele mesmo. É ele saber o que ele foi, saber o que ele é e saber o que ele quer ser. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, é isso que eu queria passar. Aqui eu trabalhei com duas vertentes, tanto o candidato, tanto o entrevistador. Acho que foi importante eu falar dos dois, porque ele pode ajudar tanto quem está contratando e quem está sendo contratado. E logo eu vou postar mais áudio aí sobre a minha experiência profissional. E espero que tenha ajudado vocês, ok? Um abraço.